falando agora um pouco sobre a teoria, né? Então, eu acredito que nós temos vários níveis, várias pessoas aqui, algumas já estão um pouco cansadas de ouvirem falar, outras pela primeira vez, então, entendendo que temos diversidade de público, a gente vai passar rapidamente, então, sobre a teoria, tá bom? Então, segundo o DSM-5, né, o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o transtorno do espectro autista, ele se caracteriza por prejuízos, né, na comunicação social recíproca e interação social, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Resumindo tudo isso, existem muitas características, tá? Mas critérios diagnósticos quer dizer, toda pessoa diagnosticada com autismo terá necessariamente prejuízos persistentes no comportamento, na questão comportamental, na questão de socialização e na questão de comunicação, ok? Então, esse é um critério diagnóstico. Para ser diagnosticado com autismo, terá comprometimento nessas áreas. Então, ali a questão de interesse restrito e repetitivo, são essas estereotipias, são interesses, ali, padrões de inflexibilidade, interesses com hiperfoco, né? Às vezes as crianças gostam demais de dinossauro, ou de robô, ou de ventilador, né? Então, tem essas características aí que são inerentes ao transtorno. Então, o espectro, ele é dividido em 3 níveis, né, que é o nível 1, 2 e 3, que ele vai variar a partir da necessidade de suporte. Então, o nível 1, ele vai precisar de menos suporte, né, o 2, um suporte mais significativo, e um 3, um suporte bastante robusto. E aqui uma questão interessante, a questão das comorbidades. Aqui o espectro, eu quero que vocês entendam, assim, né, um lance de cores, né, se podemos dizer assim, em que existem esses níveis, e esses níveis, além dos níveis de 1, 2 e 3, existem algumas comorbidades associadas, são questões atencionais, o transtorno de processamento sensorial que a gente já relatou, já pontuou, tem crianças que têm dupla excepcionalidade, crianças autistas e cegas, temos crianças autistas com transtorno opositor desafiador, então nós temos vários níveis dentro desse espectro, ok? A prevalência aí, de acordo com o CDC de 2020, é de que nós temos uma para cada 54 crianças até os 8 anos nos Estados Unidos que estão no espectro autista. Segundo a OMS, é 1% da população, e no Brasil nós não temos essa estatística, ok? Então, aqui, a gente retoma a questão de suporte e dicas, né? Então, suportes que a gente vai dar, eliminando algumas barreiras para que essa criança participe ativamente das atividades, e também aqui um contraponto seria a questão da autonomia, né, o quanto a gente também precisa estar sensível a promover esse engajamento da criança, e ao mesmo tempo, à medida que ela vai dando conta de fazer de forma independente, a gente promover essa autonomia para que a criança não fique dependente sempre da dica que a gente vai dar, ok? Então, análise do comportamento aplicada, né, Applied Behavior Analysis, é traduzida, então, como análise do comportamento aplicada, está bem popular agora, está se falando bastante. É uma ciência, então, com aplicações de princípios comportamentais a problemas socialmente relevantes. Uau, né? Quer dizer, então, que tem essa base comportamental, né, ali da psicologia, e a problemas socialmente relevantes. O que quer dizer isso? A família nos traz, né, o que é importante, o que é importante para essa criança desenvolver, né, e a partir daí é traçado, então, um currículo com habilidades que precisam ser ensinadas. Depois até tem indicação de livro bem bacana aqui a respeito dessas habilidades. Então, dispõe de várias técnicas, mais de 20 consideradas práticas baseadas em evidência. Então, por que está se falando tanto em aba? Virou moda, né? Algumas pessoas vão perguntar. E por que só aba? Aqui eu quero falar um pouco sobre aba, porque é o que eu domino, que eu fiz, né? Eu fiz pós em análise de comportamento aplicada, mas existem outras abordagens, né? Existe o Teach, o Dear for Time, existem outras, né, abordagens aí que fazem intervenção com autismo, tá? Então, práticas baseadas em evidências, são muitos artigos, muitos estudos que já demonstraram eficácia junto à população com autismo. Então, por isso que ela está ficando tão popular, né? Então, por conta dessa eficácia já demonstrada. Então, o modelo ABC, ele é a base da análise do comportamento aplicada. Ele vai explicar a relação entre o comportamento da criança e o ambiente. Ela foi estudada ali por Skinner, em 53, e que usa esse termo operante para referir ao comportamento, né? Entendendo o quê? Que o A ali
Aqui, ó, ele é o antecedente, né? É o que acontece antes do comportamento. O B é o comportamento em si e C é a consequência. Então, o comportamento é essa relação, essa contingência aqui, tá? Não é só isso aqui. Por quê? Porque às vezes a gente escuta assim, do nada a criança se jogou no chão, né? Do nada a criança entrou em crise. Então, assim, na análise do comportamento aplicada, a gente entende que do nada não existe, tá? Aconteceu alguma coisa imediatamente antes e aconteceu alguma coisa imediatamente depois que vai aumentar a probabilidade, que vai reforçar esse comportamento, que vai aumentar a probabilidade que ele venha acontecer no futuro. E é assim que a gente aprende, né? Então, a gente, a partir de intervenções nas consequências ou no antecedente, a gente pode modificar esse comportamento. Então, tudo isso, quando eu falo que a observação ela é importante, é justamente isso, né? O que aconteceu antes desse comportamento? O que a gente entende melhor o porquê desse comportamento ter acontecido, né? E a gente pode, conhecer, a partir desse conhecimento, modificá-lo, né? Auxiliar a criança ali, talvez, a lidar com isso, com alguma forma alternativa mais adequada, ok? Então, ajudando pela forma... Aqui são os níveis de ajuda, tá? Então, a gente tem aqui vários modelos de ajuda que a gente pode oferecer para a criança, que vai desde ajuda física total ou parcial, né? Colocar a mãozinha ali, né? Ajudá-lo a fazer, ou a modelação, que seria dar o modelo, ajuda gestual, que é só fazer o gesto, verbal é quando você fala, você dá a instrução, né? E ajuda visual, você pode aparecer um cartão com uma figurinha, tá? Então, como eu já falei, a gente está dando só uma pincelada, porque a gente não tem tanto tempo, mas nós teremos aí já previsto um treinamento só sobre análise do comportamento, ok? Onde a gente vai aprofundar aí todas essas questões. O que a Bíblia diz? Essa parte aqui também teremos, né? Acho que o pastor Adoniran está aí. Ele contribuiu aí com essa questão aí teológica, né? Então, a gente sabe que o processo de inclusão, ele é complexo, né? A literatura nos confirma isso, e a vivência também, né? Historicamente, a sociedade segregou e excluiu as pessoas com deficiência, mas, afinal, a Bíblia trata desse tema, né? Trouxe alguns versículos aí para vocês, né? Levíticos 18, 14, 2 Samuel 9, de 1 a 10, João 5, de 1 a 5 e João 9, de 1 a 3. Então, se vocês quiserem depois tomarem nota e estudarem um pouco mais. Então, aqui tem um link depois, que na verdade será para o próximo, né? Para um próximo módulo. E persevere em servir com excelência, né? Aqui em Colossenses 3, de 23 a 25, diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Eu gosto da parte especificamente da acepção de pessoas, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, estamos aí entrando na parte de dicas práticas, tá? Separei algumas aqui para vocês. Planeje com antecedência as atividades, adaptações e materiais, porque é muito complicado ali, enquanto você já está atendendo a criança, procurar, né, um riscante, procurar um material. Então, planeje com antecedência já como vai ser essa atividade e deixe tudo próximo. Comece formando o vínculo, né? Esse formar o vínculo com a criança é através do interesse dele, sem demanda, sem exigência de atividade, conversar, brincar, engajar ali numa brincadeira, observar a partir do interesse dele, ele já está brincando, ele permite que você se aproxime, ele permite que você participe da brincadeira. Então, deixar que a criança conduza e ir se inserindo nessa brincadeira, fazendo esse vínculo. Use rotina visual. Então, a rotina visual é uma sequência visual de atividades, né? Então, sei lá, leitura da Bíblia. Algumas crianças são alfabetizadas, você pode usar já a leitura até para promover essa alfabetização, né? Ali, a figura da Bíblia, a foto da Bíblia, depois o momento do louvor, né? Uma imagem das pessoas cantando, instrumentos musicais. Então, você pode fazer uma sequência, inclusive é possível ir retirando para dar previsibilidade para a criança entender que dali, depois daquela última atividade, ela vai para casa, né?
dar previsibilidade reduz a ansiedade das crianças. E eu acho essa parte muito legal, que depois da pandemia a gente teve um aumento de ansiedade nas crianças de forma geral, e essa rotina visual vai ajudar a organização de todas as crianças, né? Principalmente aquelas que têm uma aprendizagem mais visual. Use objetos concretos, fantoches, fotos. Os estímulos verbais e conceitos abstratos nem sempre, eu talvez diria, na maioria das vezes, não são tão bem compreendidos, né? Então, use esses materiais concretos sempre que possível, com texturas diferentes ali por conta de questões sensoriais, para você enriquecer essa aprendizagem, né? Fazer um enriquecimento ali ambiental. Verifique se a criança demonstra interesse e se está se divertindo durante a atividade. Caso você perceba sinais de agitação e desinteresse, direcione para outra atividade alternativa que seja mais motivadora para a criança. Por que eu digo isso? A criança que entra observação, ela começa a dar sinais, né? De ficar inquieta, de começar a não se engajar naquela atividade, gente, ela não está interessada, não adianta insistir, né? Então, antes que entre numa crise, antes que entre num comportamento inadequado, porque às vezes a criança ela não consegue pedir para parar, pedir uma pausa, né? Que pode também ser ensinado a ela não vai dar conta e daí ela vai fazer um comportamento inadequado justamente para fazer uma fuga e esquiva daquela atividade que você está propondo. Então, fique sensível a esses sinais. Se a criança não consegue ficar todo o culto, que muito provavelmente ela não vai conseguir, você deve aumentar gradativamente o tempo. Então, quando ela começar a dar esses sinais, se você tentar engajar em outra coisa e ela não quiser, não for possível, combine com os pais ali de fazer essa introdução gradativa, né? Para que não seja aversivo para a criança ter que ir para a classinha, mas que seja algo prazeroso para ela, que ela queira participar. Sempre antecipe e sinalize mudanças. Você pode usar o timer, tá? Com contagem decrescente, tem aplicativos com timer, tem timers ali visuais, mas olha, daqui 5 minutos, então ela vai acompanhando aquilo e não simplesmente mudar, né? Vamos mudar de sala, ou, né? Então vai sinalizando para essa criança antecipando essas mudanças. Aguarde a resposta. Se preciso, repita a pergunta ou instrução de forma objetiva. Isso aqui é muito importante, porque às vezes assim, existe um delay, tá? Como a gente fala sobre essa sobrecarga desse cérebro neurodiverso que está recebendo muitos estímulos, às vezes a gente faz a pergunta e a gente já, né, espera imediatamente uma resposta. Isso muito comumente não acontece com as crianças com TEA. Então, dê um tempo, né, para a criança processar. Tenha paciência, exerça paciência. Se ela não entendeu, às vezes ela não estava prestando atenção, você pode repetir de forma objetiva ou usar algum recurso visual ali, uma história social, enfim, alguma coisa para auxiliá-la a compreender aquilo que está sendo solicitado ou comunicado. Então, fale de forma objetiva e clara, né? Usando aí a imagem. Para iniciar a comunicação, pode ser útil falar sobre o tema do interesse da criança, né? Ah, e o dinossauro, você gosta de dinossauro? Eu também gosto. Se tiver, às vezes, o Ministério tem um dinossauro ali, né? Usar esse dinossauro como reforçador, então depois que ela fizer a atividade, deixar que ela brinque um pouquinho ali com o dinossauro, é importante, né? Porque ela vai estar associando aquela atividade a alguma coisa boa para ela, alguma coisa do interesse dela, aumenta a motivação. É possível que a criança não consiga realizar a atividade como planejado. Então, você pode dar opções, alternativas. Ali, colar, recortar, pintar, desenhar. Às vezes tem adaptadores ali de pega para motricidade. Dá para fazer, gente, com elástico de cabelo, aqueles prendedores de cabelo. Dá para fazer, você enrola no lápis ali, tem na internet, melhora ali a pinça da criança. Variar riscante, às vezes lápis, é muito difícil criança, né, com questões de motricidade, gostar de usar lápis de cor. Mas o giz de cera, ele é mais fácil, ele é mais maleável. Então, dê alternativa de riscante para essa criança utilizar. Time out. Há crianças que elas ficam sobrecarregadas e precisam de um tempo para se reorganizar, para se regular. Quando notar agitação, é recomendável dar uma volta, permitir que ela brinque, às vezes, com massinha, com alguma coisa sensorial, beba uma água. Aqui a gente está com o projeto de sala calma, né, que essa criança tenha um tempo ali na sala calma, se reorganize. É possível utilizar semáforo de emoções, técnicas de autorregulação. A gente também está preparando um curso só sobre regulação.
para que ela se reorganize e então possa permanecer ali na atividade, retomar. Forme vínculos, seja animado, busque a atenção dessa criança, seja um modelo e mostre qual a atitude esperada. Gente, às vezes a gente acha que é óbvio, né? Gente, é óbvio. Não, não é óbvio. Né? Crianças com TEA geralmente não entendem regras sociais, não faz sentido nenhum para elas. Então, assim, não espere que seja óbvio, né? Não compare a sua criança especial com outra. Compare com ela mesma, o avanço que ela tem dela mesma, né? Amor, caiu cá? Andréia, você pode desligar o microfone, por gentileza? Ok, obrigada. Então, deixa eu retomar aqui meu raciocínio. Que a criança veja a luz e o amor de Jesus através de você. Gente, às vezes é uma coisa tão abstrata. Esses dias eu fiquei pensando, não sei se foi um autista que falou assim, como ele entendia Deus, né? Como ele conseguiu aprender isso. E muito é o nosso modelo que vai falar desse amor, é a nossa atitude. Porque um Deus lá no céu que amou as pessoas e Jesus, né? Então, assim, aquilo é uma coisa muito, muito distante, né? Uma coisa que precisa de um simbólico muito bem desenvolvido. Então, a gente precisa... a primeira impressão do amor, quando a gente fala, são as atitudes de quem vai estar ali atendendo essas crianças. Fale na altura e campo visual da criança, tá? Eu acho que isso é bem importante, porque às vezes a criança, ela tem aquele... Né? Às vezes você pode trazer um brinquedo, né, que ela gosta de trazer assim na altura, pertinho do seu olho, que daí, né, é mais fácil manter o contato visual, porque às vezes ela não tem essa dificuldade mesmo, né, de ampliar essa tela e no meio daquele monte de estímulo fixar em você, no que você está falando. Então, fale ali na altura, né, até a gente falar para atividade, tem um plano inclinado, que às vezes, ao invés de fazer esse movimento, o plano inclinado, ele já fica, né, aqui na frente da criança, que é ali no campo visual dela. É mais fácil ela fazer a atividade dela ali do que ela fazer num ângulo diferente da visão dela. Então, elogiar e comemorar os comportamentos adequados sempre que ela fizer, porque isso vai aumentar a probabilidade dele voltar a ocorrer, porque às vezes a gente pune, né, a gente presta mais atenção, a gente dá mais atenção para o que a criança faz de errado, mas quando ela faz certo, a gente, né, não existe. Então, é muito, muito importante a gente fazer isso. Aprofunde seu conhecimento, então eu coloquei aqui o e-mail, né, do tio F, dali da PIB Curitiba, né, se você tem alguma dúvida, tem algumas indicações ali que eu usei durante a fala, né, e coloquei nessa frase aqui, que a inclusão, ela envolve mudança, fé e cooperação, né, e eu acho que é isso, coloquei meu contato ali, e muito obrigada, então, pessoal.